O jogador que enganou o futebol. Imagine passar por alguns dos maiores clubes do Brasil, vestir as camisas de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, ser amigo de Zico, Renato Gaúcho, Romário e diversos outros craques, receber salários, assinar contratos e construir uma carreira que durou mais de uma década. Agora imagine descobrir que esse homem quase nunca entrou em campo. Parece mentira, parece um filme. Mas essa é a história de Carlos Henrique Raposo, mais conhecido como Carlos Kaiser, o homem que ficou conhecido como o maior jogador que nunca jogou futebol. Esta é uma das histórias mais inacreditáveis que o futebol já produziu. Capítulo 1. Quem era Carlos Kaiser? Carlos Henrique Raposo nasceu no Rio de Janeiro em 1963. Desde cedo, ele percebeu que tinha duas qualidades extraordinárias. Era extremamente carismático e sabia fazer amizades como ninguém. Enquanto milhares de jovens sonhavam em se tornar jogadores profissionais graças ao talento, Carlos parecia seguir um caminho diferente. Ele se aproximou de atletas famosos, frequentou ambientes do futebol e rapidamente construiu uma rede de contatos impressionante. Na década de 1980, quando a internet ainda não existia e as informações circulavam lentamente, reputação era tudo. E Carlos tinha uma reputação impecável. Muitos acreditavam que ele era um atacante promissor, apenas prejudicado por constantes lesões, mas havia um pequeno problema: pouquíssimas pessoas o tinham visto jogar. Capítulo 2. O plano perfeito. A estratégia de Carlos era simples, mas genial. Ele assinava contratos com clubes, participava dos primeiros treinos e pouco tempo depois alegava alguma lesão muscular. Na época, os exames médicos eram muito menos avançados do que são hoje, e isso permitia que ele passasse semanas ou até meses afastado dos gramados. Quando começava a se recuperar, algo acontecia, uma nova lesão, uma proposta de outro clube ou alguma situação inesperada que o tirava dos jogos. Enquanto isso, sua fama continuava crescendo. Afinal, se tantos jogadores importantes eram seus amigos, por que alguém desconfiaria? Com o passar dos anos, Carlos acumulou passagens por diversos clubes, incluindo equipes brasileiras e do exterior. Seu apelido, Kaiser, surgiu por causa da semelhança física que alguns diziam existir entre ele e o lendário jogador alemão Franz Beckenbauer, conhecido como Der Kaiser. Capítulo 3. O dia em que quase foi descoberto. Mas toda história precisa de um momento de tensão. E para Carlos, esse momento chegou quando um treinador decidiu colocá-lo em campo. A situação era crítica. Se jogasse mal, poderia ser desmascarado. Se recusasse, levantaria suspeitas. Então ele tomou uma decisão que entraria para a história. Antes de entrar em campo, Carlos começou a discutir com um torcedor que estava próximo ao banco de reservas. A discussão rapidamente escalou. Ele foi expulso antes mesmo de entrar no gramado. Mais tarde, ao ser questionado pelo presidente do clube, Carlos teria dito que não admitiria que alguém insultasse a honra da instituição. A resposta foi tão convincente que, segundo a lenda, acabou sendo elogiado. Mais uma vez, Carlos Kaiser escapava. Capítulo 4. O maior blefe do futebol. Com o tempo, Carlos se tornou uma figura quase folclórica. Sua história atravessou décadas, jornalistas passaram a investigar sua carreira, ex-jogadores deram entrevistas, treinadores relembraram episódios curiosos e uma pergunta começou a surgir: como alguém conseguiu permanecer tanto tempo no futebol profissional sem demonstrar seu verdadeiro nível técnico? A resposta talvez esteja em algo que vai além do esporte. Carlos entendia pessoas, ele sabia conversar, criar conexões e construir uma imagem tão forte que poucos se atreviam a questioná-la.
Em um mundo sem redes sociais, sem vídeos em alta definição e sem cobertura esportiva 24 horas por dia, isso era uma vantagem gigantesca. Hoje, Carlos Kaiser é lembrado não pelos gols que marcou, nem pelos títulos que conquistou, mas pela história inacreditável que deixou para trás. Uma história que nos faz perguntar: quantas pessoas chegaram longe apenas porque sabiam se vender? E quantas vezes acreditamos em algo simplesmente porque todos ao nosso redor também acreditam? Carlos Kaiser não se tornou uma lenda do futebol por aquilo que fez em campo. Ele se tornou uma lenda por provar que, às vezes, a realidade consegue ser mais absurda do que qualquer ficção. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, porque existem dezenas de outras esperando para serem contadas. E acredite, essa foi apenas a primeira.